Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Meowcast. Vou começar o Meowcast de hoje falando sobre o lançamento do site de divulgação do Meow Project. O Meow até então era um projeto restrito a algumas empresas que estavam testando e em um dado momento eu entendi que seria bacana começar a desenvolver um site para poder divulgar o Meow, para poder divulgar os valores do Meow Project, para poder divulgar essa cultura de organização do tempo e de projetos também. Pois bem, como vocês podem perceber, esse daqui é o site do Meow Project. Um site simples, fiz mesmo para divulgar, né, o Meow Project, fala um pouco aqui sobre o Meow Project, mostra alguns recursos também, alguns cases de empresas que estão usando o Meow Project, né? E aqui a gente tem também o formulário para contato, por onde as pessoas podem fazer seus pedidos de conta através da própria home aqui, a pessoa já pode se cadastrar e fazer um pedido de conta. E através do site do Meow Project, que é o endereço, ele é o meowproject.com.br. Através do site, basta você entrar lá, se cadastrar em alguns dos formulários, tem já um formulário na home, é só deixar o nome da empresa e o e-mail, que daí eu entro em contato e faço uma conta para quem tiver interesse. E o blog continua existindo nesse mesmo endereço, no menu do site tem lá o link blog. A única diferença é que agora antes a pessoa entrava nesse meowproject.com.br, era redirecionado imediatamente para o blog. Agora não, agora ele encontra a home do site de divulgação, mas basta clicar ali no link que já é direcionado ao blog para poder ficar por dentro das novidades do Meow Project. Essa semana a gente publicou um post falando sobre desenvolvimento de equipes. Desenvolver equipe não é uma coisa, não é um trabalho complicadíssimo, mas é um trabalho que exige um certo esforço. O nome desse último post é Como Desenvolver a Melhor Equipe de Projetos. São 4 itens que eu pontuei ali. 1 é o treinamento, o 2 é reconhecer e premiar, 3 respeitar habilidades individuais e 4 ter regras. Treinamento é uma coisa que acho que por toda equipe que eu passei, toda equipe que eu tive a oportunidade de gerenciar, eu sempre investi muito em treinamento. E quando eu falo em investir em treinamento, não é necessariamente o treinamento onde você vai pagar um curso para os seus colaboradores ou que você vai, sei lá, mandar eles para vários seminários. Eu me refiro também aos treinamentos internos. Geralmente, principalmente se você tem equipes multidisciplinares. E hoje é uma coisa cada vez mais comum você ter equipes mais multidisciplinares, principalmente em áreas como de search, de business intelligence, entre outras áreas. Cada uma dessas pessoas às vezes tem uma formação, cada membro da equipe tem uma formação diferente, e isso que constrói a equipe. Você não tem só martelo, né? Você tem martelo, você tem prego, você tem furadeira, você tem várias ferramentas, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação. Uma equipe, inclusive o gerente dela, cada um deles tem que ter tem que ser uma ferramenta diferente para poder formar uma boa equipe. E cada uma dessas ferramentas, né? Cada um desses recursos, cada um desses colaboradores, às vezes sabe uma coisa que os outros ainda não sabem a fundo, e pode ir lá, pode preparar um treinamento, pode preparar um seminário, uma apresentação de um case bacana naquela sua especialidade e passar isso para os outros colegas. Isso, na minha opinião, é uma coisa fundamental. É uma coisa que eu sempre procurei praticar nas equipes que eu trabalhei. E além desse treinamento interno também, poder sempre enviar esses colaboradores para os eventos da área, para fazer outros cursos, incentivar também o estudo através da leitura, né? Direciona lá uma hora do trabalho todo dia
permita que os colaboradores eles possam ler um livro da área, parar um pouco, ir numa sala de reunião, dar uma estudada em algum artigo importante e comentar isso com o restante da equipe também. Um outro ponto é reconhecer e premiar. Não tem coisa pior do que uma pessoa, um colaborador, ele ir às vezes além do dever e ele não ser reconhecido por isso. Isso é uma coisa muito ruim. E o que eu penso? Que também o reconhecimento excessivo pode ser ruim. O que eu me refiro a um reconhecimento excessivo? Quando a pessoa ela não fez nada além do dever dela e ela tem lá um elogio por causa disso. Tá? Eu acho que uma simples palavra de agradecimento nesse caso já basta. Porque se você elogiar sempre, né, se você falar, nossa, parabéns por ter feito seu trabalho, sabe? Se você sempre for um elogio excessivo, simplesmente porque a pessoa fez o trabalho dela, quando você elogiar de verdade, não vai ter nenhuma diferença do que você já faz no dia a dia. Acho que existem duas coisas. A obrigação e ir além do dever. Né? Quando a pessoa vai além do dever, faz uma coisa totalmente excelente, ela tem que ser elogiada e reconhecida. Quando ela faz a obrigação dela, um agradecimento por ela ter feito aquele trabalho do jeito que se deve fazer, eu acho que já basta. Né? Já é uma forma de reconhecimento também. Então tem que saber dosar como que é o reconhecimento e a premiação. Um outro ponto é respeitar as habilidades individuais de cada um, como eu estava falando no início. Principalmente nos dias de hoje, onde nós temos equipes que são multidisciplinares, da mesma forma que elas são multidisciplinares, cada pessoa, né, cada membro da equipe às vezes tem habilidades individuais e restrições individuais também. Então é de responsabilidade do líder dessa equipe entender qual é o ponto forte e fraco de cada um e desenvolver o ponto forte no sentido de poder sugestionar porque essa pessoa ela ensine os outros colegas, passe isso para frente e em relação aos pontos fracos, sentar com essa pessoa, dar o feedback para essa pessoa e ajudar ela a evoluir esses pontos fracos também. Porque dessa forma você como liderança vai estar evoluindo também. Eu costumo dizer que o papel do líder, o papel daquele cara que está liderando a equipe, ele é simplesmente um facilitador para que tudo aconteça dentro daquela equipe. E temos aí daí como último ponto as regras. Eu entendo que toda equipe ela precisa ter regras. E quando eu me refiro a regras, não é a hora que um chega, o outro sai. Tudo bem que isso é uma coisa muito particular de cada empresa também. Mas das regras de processo. A gente vai começar um projeto, qual é o primeiro processo a ser respeitado? Precisa ter um briefing inicial, precisa ter uma reunião de kickoff e expor essas regras para que as pessoas que fazem parte da equipe elas se sintam seguras, elas entendam aonde começa o negócio e como termina. Ter regra é uma coisa fundamental nesse sentido. Lógico que toda regra ela não precisa ser uma regra escrita na pedra. Ela pode ter exceções, podem haver amaciamentos desses processos e dessas regras. Mas a equipe, as pessoas que trabalham com essa equipe, eles precisam conhecer, tomar conhecimento de como funcionam essas regras e como que elas podem ser amaciadas ou descartadas em uma ou outra situação. Eu vou aproveitar o Meowcast de hoje para falar de uma nova funcionalidade também do Meow Project, que é o contador do tempo da tarefa. Quando você entra no Meow Project, você já enxerga de cara o Kanban ou na própria página de projeto, a tarefa, o nome da tarefa, ela sempre tem um link. Se você clicar nesse link, você vê os detalhes da tarefa e você vê os comentários e a videotarefa, caso a pessoa tenha gravado um vídeo. Agora essa área ela vai contar também com um contador de tempo. Essa funcionalidade ela entra em função beta também. Não temos ainda todas
toda a funcionalidade completa. Eu coloquei parte dessa funcionalidade. Então hoje você entra, você consegue contar o tempo da tarefa. Se você parar o tempo e quiser voltar depois, você pode fazer isso. Inclusive você vai ver nos logs do lado do contador, você vê os logs do período que foi trabalhado, data, tempo, etc. Você pode deletar. Você não pode editar esse tempo ainda, mas é uma funcionalidade que a gente vai melhorar em breve. Eu não vou falar muito por enquanto, vou guardar um pouco de segredo, deixar o doce para entregar para vocês daqui uns dias, mas eu já posso dizer que é uma funcionalidade que ela vai nos permitir fazer vários tipos de relatório, como do número de horas trabalhadas de um determinado colaborador, número de horas trabalhadas por projeto, porque hoje a gente já consegue colocar a hora alocada no projeto e nas tarefas. Então, isso vai possibilitar você ter segurança de poder gerar relatórios comparativos das horas que foram alocadas para o projeto, das horas que foram alocadas da tarefa e da hora que foi trabalhada. Tá? Isso vai nos permitir também, mais para frente, poder colocar limites nas horas das equipes de trabalho. Então, ela é uma funcionalidade que ela não está completamente pronta, mas ela entra em função beta para daqui a um tempo ela vir com toda essa carga de relatórios, de dados que vocês gestores vão poder aproveitar para poder gerenciar melhor a sua equipe também. Gente, muito obrigado para quem assistiu mais um Miaucast. Semana que vem estamos aí de novo. Um grande abraço.